Olá, queridos irmãos, estamos aqui para mais um Lições da Vida Cristã. Estamos nessa oportunidade mais uma vez com o pastor Clodoaldo. Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. É uma satisfação estar aqui mais uma vez para estudarmos uma lição muito importante para a nossa vida. E aproveitando esse momento, eu quero mandar um abraço a todos do lado do Pará, nossos queridos irmãos lá do Pará que estão acompanhando. Que Deus possa estar com eles também e com todos os irmãos. E mais uma vez também com a nossa irmã Raquel. Também agradeço a Deus o privilégio de estarmos mais uma vez aqui para estudar a palavra. É com muita alegria que nós estudamos a palavra de Deus e compartilhamos com os irmãos. Eu também queria deixar um abraço aqui especial para o nosso irmão Henrique, que está lá no Pará. Ele pediu um abraço especial nos comentários e eu queria deixar esse abraço para ele. Se você quiser um abraço especial, uma saudação, deixe nos comentários desse vídeo que nós estaremos mandando um abraço, uma saudação especial para você também. Essa semana nós vamos estar estudando a lição Jesus ressuscita um jovem. Uma lição muito especial dentre tantas lições especiais, Essa lição é muito linda e tem por título no verso áureo, começando o verso áureo da lição, vem dizendo assim: E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Esse verso áureo é muito bonito, Lindo, esse verso áureo é lindo, é uma passagem muito linda aqui para nós, que nos dá muita esperança, Veja que ele se comoveu ali com íntima compaixão, íntima, uma intimidade grande por essa mulher, Porque ele sentiu ali a dor dela, Jesus chegou próximo dela e sentiu a dor dela e resolveu fazer algo por ela. Isso é uma compaixão ali íntima. É muito confortante isso, Porque nós sabemos que nos momentos mais difíceis, Jesus está ao nosso lado. E ele se move hoje de íntima compaixão, assim como se moveu por aquela mulher. Tivemos uma palhinha, um comecinho de como vai ser essa lição maravilhosa. Mas antes de nós entrarmos mais a fundo nessa lição, vamos fazer uma oração. Convido a todos aqueles que se puderem colocar de joelhos. Pai nosso que está nos céus, estamos na sua presença para lhe pedir, Senhor, que o Senhor seja conosco nessa lição, que o que nós estudarmos possamos compreender e colocar em prática na nossa vida diária. O Senhor possa abençoar os nossos comentários, os nossos pensamentos, abençoar aqueles irmãos que estão assistindo essa lição. O Senhor conhece a vida de cada um deles, que eles possam compreender essa lição e receber as ricas bênçãos que vêm do trono de Deus. Obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Passando mais um pouco a fundo, começando já um pouco dessa história. Na lição passada nós estudamos que Jesus estava em Cafarnaum, ali pela redondeza de Cafarnaum. Ele saiu dali de Cafarnaum, encontrou o centurião e depois, continuando a viagem com os discípulos, ele chega e passa por um vale, um monte, e ele avista de longe uma vila, a vila de Naim, Então a história começa por ali. Interessante que ele estava a caminho de Naim ali e tinha uma multidão com ele, Uma multidão que até espremia ele, assim, e não deixava o espaço dele prosseguir. E essa multidão uma multidão que estava muito alegre e satisfeita de estar ali com ele, E eles encontraram um outro grupo bem diferente, Onde se ouvia de longe o choro, E Jesus se aproxima, essa vila distava alguns quilômetros, E Jesus se aproxima dali e ele vê um cortejo fúnebre, Ele vê um cortejo fúnebre que estava se aproximando. Para nós, no nosso tempo agora, um velório, Um velório. Um jovem ali estava, sua mãe estava velando o seu filho único, E ele estava ali, olhando aquela cena, voltamos para o verso, para a meditação ali, Voltamos para o verso da meditação ali, que fala que ele se comoveu, com a dor daquela mãe. Aquela mãe era uma viúva e um filho único. Então ele se comoveu com isso, Ela estava passando por uma dor tão grande
que ela já tinha perdido o marido e agora tinha perdido o filho. E o único filho, né? Ali eles estão indo para o enterro, para o local de enterro, aquele cortejo. Aquele cortejo tinha uma diferença muito grande do que estava em torno de Jesus, né? Eles choravam e choravam alto, e aquela mãe também. Então, quando Jesus se aproxima, ele vem lento por causa da multidão, mas ele já se comove quando ele vê aquele cortejo, quando ele vê aquele esquife, né? Ele fica movido de íntima compaixão. Esquife aqui, para quem não sabe, né, é um caixão, né? Caixão. E naquela época, ninguém podia tocar o caixão, senão ficava imundo, né? E Jesus chega e ele toca o caixão. E aí a multidão que está no cortejo, ele para. Como que alguém tocou o caixão, né? E aí Jesus toca aquele caixão para quê? Para parar mesmo. Porque ele queria realmente falar com aquela mãe. Aí ele chega até aquela mãe e fala assim, não chores. Imaginando a cena, né? Jesus está vindo com um cortejo, uma festa, uma alegria, depois de muitos milagres, já tinha realizado muitos milagres, né? Curado o paralítico, o homem da mão mirrada, o servo do centurião, né? O filho daquele oficial do rei. Muitos milagres Jesus já tinha feito até aquele momento. Então ele se depara com uma vista difícil, né? Ele vê um cortejo fúnebre, ele vê um funeral acontecendo. E ele é tomado de íntima compaixão, porque Jesus já sabia, né? Quando ele estava indo até aquele lugar, ele sabia o que estava ocorrendo, qual era o que estava acontecendo ali. Então ele vai até lá, ele decide ir até esse funeral, e ele é tomado de íntima compaixão, como disse no verso áureo, e como foi bem explicado pelo pastor Clodoaldo, ele quebra as leis dos judeus ali, né? Jesus não veio se preocupar com tradições, Jesus não veio se preocupar com leis e regras, ele veio se preocupar com cada alma. Então ele vê que mais importante do que a lei e a tradição de tocar no caixão é a alma daquela mãe que está agoniada, né? Desamparada, desesperada. E ele então toca no caixão e olha para ela e faz uma pergunta. Qual que é a pergunta? Por que choras? Por que choras? Mulher, por que choras? Eu acho interessante que, porque nos outros milagres que nós vimos até aqui, sempre tem um pedido para Jesus. Mas aqui não tem. Porque a mulher, naquela angústia, naquela dor, ela nem divisa Jesus. Fala que os olhos dela estão embaçados pelas lágrimas. E ela nem está observando Jesus. Mas Jesus está observando ela. E os sentimentos, a dor dela toca o coração dele. Então, ele vai até ela. Então, muitas vezes, nas nossas aflições, Jesus vem até nós. E ali, Jesus vai até ela. E aí, ele se dirige a ela. Por que choras? Só uma correção. Ele não fala por que choras, né? Ele fala não chores. Não chores. Por que choras é por Marta, né? Não chores. Não chores. E esse não chores aqui é tão importante. Ele é tão importante por quê? Porque Jesus, ele ia ressuscitar o filho. Mas antes de ressuscitar o filho, ele se comove com ela, né? Ele diz assim, não chores, querendo dizer, eu estou conduído com você, eu estou, né? Eu sinto a sua dor. Se preocupando com a sua dor, né? E ele mostra para nós que ele se preocupa com nossas dores, né? E a maior dor do ser humano é exatamente essa, a dor da perca, né? A dor da morte. Essa é a maior dor do ser humano. Por isso que nessa cena aqui, nesse texto, nós tiramos experiências maravilhosas para nós, né? Que quando nós passamos por esses momentos, Jesus está conosco. E ele deixa uma lição para nós de que a primeira coisa que ele faz ali ao chegar nesse cortejo é consolar o vivo. Ele consola quem está vivo. Muitas vezes as pessoas vão para o funeral e choram pelo morto, né? É lógico que nós temos saudade, lógico que faz falta, mas nós temos que ir para confortar quem está vivo. Jesus, ele vai e conforta essa mãe, ele diz, não chores. E então vem o milagre. Eu acho interessante aqui também que Jesus, conhecendo a dor dela, porque ela não se dá conta da presença de Jesus. Ele se aproxima, chega bem perto, e ela não se dá conta, porque ela está com os olhos embaçados pela dor, e ela não pensa em outra coisa, só naquilo ali. Então, muitas vezes, nas nossas aflições, nós ficamos perdidos na nossa dor. E Jesus se aproxima tanto e nós não divisamos ele ao nosso lado. Não vê saída para o problema, né? E ele está ali, ao nosso lado, para nos ajudar. Assim como ele ia curar a dor daquela mãe, ele às vezes está do nosso lado, desejoso de curar a nossa dor. E nos abraça e diz, não chores. Então, após ele falar para a mãe, não chores, e consolar ela, ele faz um milagre, né? Ali vem o milagre de Jesus. E o que ele diz?
Porque na verdade ali, naquele momento, estava presente o doador da vida. O doador da vida. O doador da vida estava presente ali. E ali ele diz as palavras maravilhosas que nos confortam até hoje, né? Ele fala assim, com uma voz de autoridade, né? Jovem, levanta. Eu mando. Eu mando, né? A diferença aqui, né, é que o poder não era emprestado, né? Ele não disse assim, pelo poder de Deus eu digo, levanta-te. Não. Ele disse com a autoridade dele, jovem, eu mando, levanta-te. Exatamente, né? Nós vemos que Jesus, ele foi ressuscitado, mas ele também é a ressurreição. Ele foi ressuscitado pelo Pai, mas ele também tem poder da ressurreição. Para mostrar isso, nos deixou essa experiência aqui. Interessante que a multidão estava perplexa, porque a multidão, ansiosa, né, para ver o que iria acontecer, porque eles estavam acostumados a ver Jesus curar, mas ainda não estavam habituados a ver ele ressuscitar. Então eles ficam em suspense, até que Jesus chama o jovem. É um milagre diferente de todos que já tinha acontecido, né? É um milagre tão especial que espantou todos que estavam ali presentes. A multidão ficou perplexa, não sabia o que falar, não tinha reação. A reação... E você vê que essa autoridade foi tão grande que no mesmo momento o jovem levantou. Não demorou nada, né? É porque ele é o doador da vida, assim como foi dito. Ele disse, eu mando, levanta-te. Fala que a voz dele penetra os ouvidos do morto, e o morto obedece. E a gente vê que a multidão ficou tão perplexa, né? Tão admirada, que elas ficou, por um tempo ali, ficaram assim, como se estivesse na presença do próprio Deus, né? Fascinado com aquilo. E continuando na pergunta 5, a notinha vem dizendo que ao lado de cada enlutado, ao lado de cada lar que está em luto, Jesus sempre está ao lado dessas pessoas, né? Até hoje, como foi na viúva de Naim, ele confortou aquela viúva, até hoje nós podemos buscar conforto em Jesus, porque ele vai estar ao nosso lado. Não importa o que aconteça, em todo momento de luto, de dor, de sofrimento, de tristeza, Jesus está ao nosso lado. Ele pode transformar a nossa dor em alegria, como a daquela mãe, né? Que ele transformou a dor dela em alegria. Às vezes não do jeito que nós queremos, né? Mas sempre tem um conforto e uma alegria para todos. Sim. Nós vemos que algumas vezes é o ser humano que se afasta de Jesus, né? Que se afasta de Deus. Mas ele sempre está pronto para estar do nosso lado. Interessante a outra frase que ele diz à viúva de Naim, que na notinha da 5 vem dizendo assim, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então é que ele se identifica como todo-poderoso. Todo-poderoso. Eu tenho todo o poder no céu e na terra. Isso, ele fez um milagre aqui na terra, né? Mas ele diz aqui agora, nesse verso aqui, que ele também tem todo o poder no céu. No céu. Né? Vê que maravilha, ele se identifica aqui como Deus, né? E como quem tem as chaves da morte e do inferno, né? Que ele tudo lhe é sujeito. E nem a morte pode resistir. E depois de tanta dor e tanto sofrimento, né? Tanta tristeza para aquela mãe, como que ela reage ao seu filho acordar do sono? Num longo e demorado abraço, né? Os dois. Imagina que alegria para a mãe, né? Mãe de um filho único. Agora ele volta para ela. E os dois se abraçam e o filho pousa os olhos justamente nela. E se abraçam num demorado abraço. E agora, para novamente enfrentar as lutas da vida, né? Junto ao lado dela. Exatamente, porque essa ressurreição ali foi uma ressurreição para ele voltar a essa vida, né? Então, ele voltando a essa vida, ele teria que passar novamente pelas lutas da vida e novamente teria que passar pela morte, né? Mas Jesus nos dá uma esperança de uma ressurreição que não vai haver mais isso, né? Não vai haver mais luta, não vai haver mais sofrimento e não vai haver mais morte. Continuando nessa notinha, diz que ele foi chamado, né? Jesus ressuscitou ele por compaixão daquela mãe, porque ela tinha perdido o marido e agora o filho, ia ser difícil a vida para ela, então Jesus ressuscita o filho para ele lutar e lá lutar ao lado da mãe. E mesmo assim ele ainda tem que passar pela morte, né? Novamente. Ele ainda novamente vai ter que passar por isso. E veja que maravilha que Jesus nos mostra aqui por essa passagem, que ele tem a chave da morte, né? Isso tem a é chave do inferno, né? Que ele venceu, ele veio como homem, nasceu como homem, se tornou homem de dores, né, de carne, mas ele venceu a morte. E nos dá essa vitória também. Isso que é interessante, que Jesus nos promete, operou esses milagres, essas ressurreições,
para que nós não tenhamos medo da morte. Por quê? Porque Ele é a ressurreição e a morte não pode reter quando Ele chamar, né? Quando Ele disser, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Todos os ouvidos ouvirão. E a questão dessa lição é linda, porque de uma hora para outra, de uma pergunta para outra, ela vira a chave, né? Ela está falando até aqui da viúva de Naim, daquele episódio que aconteceu com seu filho, e na pergunta 7 ela vira a chave. Ela fala de outro tipo de morte, né? A pergunta 7, ela coloca para nós o que acontece, o que Deus está dizendo para quem está morto no pecado. Porque a pessoa, ela pode estar viva ou pensar que está viva, mas está morta. E o que Deus diz para essas pessoas que estão mortas no pecado? Porque essas ainda têm chance, né? O que Deus diz a elas? Deus diz que assim como Jesus, né, na ilustração ali da viúva de Naim, ele ressuscitou o morto, ele também tem poder para nos livrar do poder do pecado, né? Ele tem também essa chave, né, esse poder de livrar todos aqueles que nele crê, né, e acreditam na sua palavra, podem ser libertos da morte do pecado. E aí que ele disse, levanta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos. Para quê? Para viver uma vida com Cristo. Por quê? Se você viver uma vida com Cristo, essa morte, ela perde o medo que nós temos, né, de enfrentar essa morte. Porque nós sabemos que será apenas um sonho. Como posso dizer assim, pior do que a morte física é a morte espiritual. Né? Porque na morte física você tem esperança de uma ressurreição. Na morte espiritual você não tem esperança nenhuma. É por isso que nós temos que ficar atento com essa morte espiritual. Né? Você não tem esperança nenhuma, mas Deus nos dá esperança aqui. Aquele que tiver fé e crê na sua palavra, né, vai se libertar dessa morte espiritual. Ele pede para despertar. Desperta dessa morte espiritual. Desperta. Ainda é tempo. Desperta tu que dormes e levanta-te. Sai desse torpor da morte e viva. Sim, porque como nós sabemos que nós estamos vivos? Fisicamente. Nós acordamos, levantamos, vamos trabalhar, vamos fazer o nosso trabalho diário, respiramos, né, nos alimentamos. É assim que sabemos que estamos vivos. E como sabemos que estamos vivos espiritualmente? Da mesma forma. Né? É arregaçando as mangas, é levantando, como diz aqui, é levantando, arregaçando as mangas, indo para o trabalho, se alimentando da palavra espiritual, respirando. A oração, que é a respiração da alma. Né? Bebendo da água da vida, né? Levando, trabalhando. É assim que nós sabemos que estamos vivos espiritualmente. Se nós não estamos fazendo isso, amigos, irmãos, nós estamos mortos espiritualmente. E isso é um perigo. E na 8ª pergunta, né, vem dizendo assim que, do mesmo modo como já foi dito, que Deus ordena ao jovem morto, Ele ordena hoje para nós. Né? E na 9 também eu achei muito interessante, que vem dizendo assim, o que também fará a nós o Espírito que ressuscitou Jesus. Esse Espírito que ressuscitou Jesus, ele tem o poder de nos ressuscitar também. É a outra pessoa importante, né, dessa lição. Importante. Porque Ele nos vivificará, né, dará vida para nós. Se nós estamos mortos e nós queremos ter vida, nós temos que ouvir essa voz. A mesma voz que penetrou o ouvido daquele defunto, ela penetra nossos ouvidos. E nós temos que, como Ele se levantou, também se levantar. E pedirmos o Espírito Santo que nos tornará, dar vida espiritual, nos vivificará. Exatamente. E essa última nota aqui é muito linda para nós, né? Que fala que Jesus, ele morreu, ressuscitou, foi para o céu, mas ele prometeu que viria buscar os seus escolhidos, né? E é uma promessa maravilhosa aqui, que mesmo aqueles que dormiam o sono da morte, Jesus vai trazer novamente a vida, né? Ele fala que ele tem poder para trazer novamente a vida. E ele mostrou isso nessa experiência que nós estamos vendo hoje, do filho da viúva de Naim, né? Por isso ele nos diz, né, não temos os que matam o corpo, né, mas temos aquele que pode matar a alma. Por quê? Porque a vida eterna é o que nós devemos temer perder. Porque o nosso corpo, ele morre, mas quando Jesus vier, ele nos chama para a vida eterna. Agora, o que significa matar a nossa alma? Morrer sem esperança de salvação. É maravilhoso esse texto aqui, né? O Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Então nós, pela consequência do pecado, temos que passar pela morte. Todos estão sujeitos à morte. Mas a grande esperança é a ressurreição em Cristo Jesus. Mas veja que o texto diz assim, ó, aqueles que morreram em Cristo. Se nós temos que passar pela morte, nós temos que morrer em Cristo. Porque esses que morrem em Cristo têm a esperança da ressurreição e da vida eterna. Essa é a chave da questão, né? É o que nos mostra a lição desde o começo. Desde o começo vem mostrando que quem ressuscitou aquele jovem foi Cristo. E quem vai ressuscitar nós no final é Cristo. Então, assim, nós temos que ter a esperança nele. É Jesus que é tudo para nós. Porque Jesus é que tem esse direito, né? Por quê? Porque foi ele quem venceu a morte. Por nós. Né? O Pai tem poder de ressuscitar? Tem. O Espírito Santo tem poder de ressuscitar? Tem. Mas por que foi dado esse direito a Jesus? Porque foi ele que deu a vida por nós. Então é ele quem vai ressuscitar os mortos, na sua vinda, quando ele descer do céu. Essa é uma coisa maravilhosa. É lindo pensar que se nós vivemos com Cristo, morremos com Cristo. Agora, tem uma questão aqui, que nós estamos falando de duas ressurreições aqui, né? De duas mortes. A morte espiritual e a morte real. Essa morte real, Jesus fala que ele venceu a morte e vai vir ressuscitar os que morreram em Cristo. Sim. A morte espiritual, Jesus morreu por nós, mas o trabalho em nosso coração, quem faz é o Espírito Santo. E nós devemos abrir o nosso coração para o Espírito Santo. Porque quando ele entra em nosso coração, ele nos convence da justiça, do juízo e do pecado. E convencido, nós nos entregamos a Deus. E aí nós somos ressuscitados da morte do pecado. A diferença entre a morte espiritual e a morte física, né, literal, é que a morte espiritual, você ainda tem a chance de ressuscitar, né? Você ainda pode ressuscitar aqui nessa vida, você pode ir até Cristo ainda, você tem chance de... Mas se você está em morte espiritual e morre, literalmente, a sua chance passou. Né? Então, por isso que mais perigoso de tudo é a morte espiritual. Porque nós não sabemos quando nós vamos morrer. Pode ser que nós estamos mortos espiritualmente, mas pensamos assim, não, daqui a um tempo, né, eu volto para a igreja, ou daqui a um tempo eu faço as coisas de Deus. Nós não sabemos o dia da manhã. Não sabemos se por algum efeito, alguma causa ou circunstâncias, nós vamos chegar a falecer e perder essa chance, essa oportunidade vai passar. Por isso que nós temos que tomar cuidado e estar ligado sempre com Cristo. Porque Ele é quem dá a vida, tanto fisicamente quanto espiritualmente. E a vida aqui nesse mundo, ela é apenas um preparo para a vida eterna, que é a vida de verdade. Aqui para nós é um período de preparo. Se nós perdermos essa chance, nós perdemos tudo. Algumas pessoas pensam assim, não, mas eu tenho que aproveitar a vida. Não, mas essa não é a vida. Esse período é o preparo para a vida. Sim. E o que nós tiramos muitas experiências dessa lição, né? Muitas experiências lindas, mas o que tem que ficar na nossa mente, no nosso coração, é que Jesus, aquele que morreu por nós, ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele pode nos dar vida espiritual e pode nos dar vida carnal, física. Amém, então. Chegamos ao fim de mais uma lição, né? E agradeço a todos que assistiram esse vídeo até o final, ou aqueles que assistiram pelo menos um pedaço, né, do vídeo. Eu gostaria do apoio de vocês, curtindo, compartilhando esse vídeo, né, comentando se possível, e espero vocês até a semana que vem, mais um Lições para a Vida Cristã.